Olá, sejam bem-vindos a mais um Mock Talk. Hoje tenho ao meu lado, virtualmente, Rui Silva. Olá, Rui, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer enorme poder novamente estar à conversa contigo. Eu é que agradeço, olha, depois do Mundial, portanto, isto aqui parece-nos assim uma sequência. Foi o professor em handball, portanto, professor Rolando, depois temos aqui uma pausa para o futsal e a seguir vens tu, portanto, não é Mundial, mas quase que parece pelos convidados. Olha, Rui, eu vou fazer uma pergunta que é o que eu pergunto sempre aos nossos convidados antes de começarmos a conversa. Quem é a pessoa que eu tenho ao meu lado? Neste caso, quem é o Rui Silva? Olha, o Rui é uma pessoa normal, é um português normal, que tenha a felicidade de fazer profissionalmente aquilo que procurou durante grande parte da sua vida. Ahm, o Rui é uma pessoa humilde, tranquila, que adora estar com a família, que gosta de estar por casa. Uh, Profissionalmente, mais uma vez, como eu digo, adoro o que faço. Sou um bocadinho workaholic, confesso. Adoro a questão do treino, adoro a preparação do treino, adoro a gestão da equipa. É no fundo a minha paixão. Mas no fundo sou um português como outro qualquer. Como muitos. És um português no estrangeiro. Estás no Como Nancy. muitos. Como Como muitos, muitos, exatamente. sou português no estrangeiro, como muitos. Olha, Sim, é verdade. ia-te perguntar como é que era estar, ou seja, treinar, neste caso és treinador adjunto do Nancy, em handball, como é que é ser treinador, treinador português no estrangeiro, no handball? Hum, é uma excelente pergunta. Aliás, deixa-me ajudar-te com a tua pergunta, que é um bocadinho mais específica, que é como é que é ser um treinador português em França? Pronto. França é um país muito específico. Os franceses são muito patriotas, defendem muito aquilo que é francês e que é de França, apesar de ser também um país com muitos estrangeiros. O handball, na área dos jogadores, já existem muitos estrangeiros na liga. Na área dos treinadores, não existem assim tantos. Uh, Existem alguns treinadores estrangeiros, ex-jogadores que estiveram aqui há alguns anos e foram ficando. Um ou outro treinador do topo que acaba por chegar aqui em França, mas se pensarmos bem, maioritariamente espanhóis, que são supostamente os treinadores que estão em voga na moda e que são considerados os melhores. Portugueses que eu conheça na Liga Profissional, porque eu sei que há treinadores portugueses que trabalham no nível inferior, Hum. de divisões inferiores, mas a nível profissional, quem cá esteve foi o Ricardo Candeias, enquanto treinador de guarda-redes do Chartres, e depois sou eu como treinador adjunto. A verdade é que no início eu confesso que mesmo os jogadores aqui olham com ar de desconfiar como é que um português vem aqui parar. É muito comum aqui em França os franceses criarem estereótipos das nações, portanto, os portugueses são os portugueses que trabalham nas obras e trabalham nas limpezas, não é normal ver franceses fora destas funções. E quando não estão nestas funções, muitas vezes eles brincaram comigo e muitas vezes converso com muita gente que fala que tem um amigo que trabalha ou nas obras ou nas limpezas, mas existe este estereótipo com muitas outras nacionalidades. Portanto, nós temos um bocadinho mais trabalho para nos afirmar do que o treinador francês. Neste momento, após 8 meses aqui em França, o meu trabalho é reconhecido por todos. Fico muito contente porque hoje, pelo menos na minha equipa e nas equipas que trabalham connosco, com treinadores com que eu vou falando, uh,
começo a perceber que o handball nacional é muito reconhecido, não só na área, não só no que diz respeito ao jogador, mas também na área do treino. E fico contente, de certa forma, por ser um bocadinho a bandeira do nosso país e por demonstrar que na área do treino temos muita qualidade, temos muitos treinadores que têm qualidade para trabalhar no estrangeiro e trabalhar em ligas fortes como a Liga Francesa. E tu és treinador, adjunto, como referiste-me, do Yermin Sila, que ele é também selecionador belga, da seleção da Bélgica. Portanto, na altura do Mundial, nós falámos, e tu referiste isso, que eras tu que estavas a orientar a equipa nessa altura. Sim. Tu sentiste assim, ou seja, foi nostálgico, ou seja, já foste treinador principal anteriormente, foi nostálgico estares naquele lugar novamente, pronto, ainda que por um período curto? Não foi nostálgico porque nós aqui na SI, e nisso eu tenho um bocado de sorte, eu sou treinador adjunto, mas no fundo tenho um papel muito mais ativo do que o tradicional treinador adjunto, que fica à margem no treino, que interfere muito pouco. Isso não acontece. Sou eu responsável por fazer grande parte dos treinos, sou eu responsável por orientar grande parte dos treinos. Muitas das vezes o IRM opta por uma posição de manager de maior distância para poder observar coisas que ele necessita e depois ele acaba por intervir em questões mais táticas, mais específicas de jogo. Portanto, esse sentimento de poder intervir, de poder falar, de dar treinos, de preparar coisas, isso acontece diariamente aqui. É um bocadinho diferente, por exemplo, da experiência que eu tive com o Bradovic no Porto, é um bocadinho diferente da experiência que eu tive no início com o TRNT, porque depois mais tarde também já funcionava um bocado assim. Portanto, eu em termos de tarefas, em termos de funções, não anda muito distinto daquilo que fiz em outros clubes. A única grande diferença é que depois, na hora do jogo, na hora do espetáculo, eu, eu fico um pouco em segundo plano, a tentar ajudar o IRM, porque aí é o papel dele, é a função dele, é orientar a equipa. Mas de facto aqui na ANSI a minha função de adjunto é um pouco diferente daquilo que eu estava habituado e tem funcionado bem. E, portanto, é aquela sensação, ok, estou no caminho certo, é isso? Estás quase. Sim, eu sabia que um treinador português, independentemente se tenha treinado grandes, pequenos em Portugal, isso não interessa, terá sempre muita dificuldade em entrar num clube direto na primeira divisão como primeiro treinador, muito, ainda por cima sendo português. Não será fácil, não é fácil. E portanto, tendo em conta que eu, na altura que assinei, tinha 38 anos. Aceitei pagar como bilhete de entrada em França ahm, uma posição de treinador adjunto, mas sempre fui honesto, tanto com o IRIM, tanto com o meu agente, que o meu objetivo para vir para a França é e será sempre alcançar um lugar como primeiro treinador. A verdade é que quando eu vim para cá também não falava a língua, hoje já falo qualquer coisa. E parle Estar nesta. français? Oui, je parle un petit peu, oui. Epá, não, é uma língua pronto, que não tem sido muito difícil de aprender. Mas aqui o objetivo é aproveitar estes 2 anos de contrato como adjunto para aprender ao máximo a língua, até porque falar aqui em França o francês na posição de treinador é extremamente importante por tudo, pela comunicação com os jogadores, pelo constante, pelo facto de necessitares constantemente de comunicar com os patrocinadores, com a direção, com a imprensa, e portanto acaba de ser um fator fundamental para a minha carreira aqui. Portanto, eu tenho 2 anos para falar fluentemente a língua, tenho 2 anos para perceber como é que funciona a liga, como é que se joga, o handball não é o mesmo de Portugal. Pois não, é completamente diferente.
E, portanto, tenho 2 anos para me adaptar, 8 meses já passaram, estamos quase no final da primeira época. E vou continuar o meu trabalho tranquilo, à espera de uma oportunidade para poder ser primeiro novamente. E há aqui e esperemos que sim, porque Portugal precisa, e aliás, há bocado referiste que o nosso handball é visto cá fora, ainda para mais recentemente tivemos um clube, temos o Benfica a ganhar a EHF, a European League, e ainda o professor Rolando referia, quando falei com ele, que ele quando estava em Israel foi reconhecido, um clube português ganhou uma competição europeia, e agora quando falaste da questão dos portugueses, a verdade é mesmo essa, ou seja, tirando o futebol, porque é muito fácil termos portugueses a treinar equipas, neste caso, por exemplo, o Paulo Bento da Coreia do Sul, estava aqui a falar do professor Rolando, também está na Coreia do Sul. Ahm, é muito difícil nas modalidades, teres treinadores portugueses como titulares, como cabeça, como head coach. É muito complicado. Não, é curioso porque existe um outro português aqui em Nancy, que é treinador da equipa feminina que está na primeira divisão e está a fazer um trabalho fantástico, é o André. Mas Não, eu acho que desculpa, só que não sou eu, ok, pessoal? Não sou eu, não também é. sou o Não, André, mas não não, sou eu. não. Não, há aqui um aspecto muito importante que é no futebol é comum os treinadores fazerem carreira profissional, portanto abdicam não, focam-se completamente na sua carreira profissional de futebol. A verdade é que o nosso treinador português de futebol está muito bem cotado no mercado e, portanto, é fácil haver procura. Em qualquer país que uma pessoa pense um bocadinho, haverá sempre um treinador de futebol. Nas modalidades acaba por não acontecer porque a palavra profissionalismo em Portugal é um pouco mentirosa. Eu tenho grandes amigos que são grandes treinadores de handball, mas pelas suas vidas familiares, pelas suas necessidades financeiras, são obrigados a desenvolver carreiras paralelas e depois torna-se muito complicado ter coragem para abdicar de tudo para uma carreira no estrangeiro. E isto é algo que é transversal a todas as modalidades, ao basquete, ao vôlei, a tantas outras. Portanto, o facto de não haver muitos treinadores no estrangeiro, perante-se muito, também não há muitos portugueses que queiram verdadeiramente ser profissionais e tentar a sua, a sua sorte no estrangeiro, porque não é fácil, não é fácil a adaptação, viver longe da família, eh, novas culturas, novas realidades, estar longe do sol, da comida, Sim, tudo. Portanto, é verdade. é preciso coragem, é preciso ter sorte, é preciso ir atrás. É E preciso confesso que sonhar compreendo. também. É preciso Também, sonhar. também, é verdade, é verdade. Eh, Aliás, nós somos eh, conhecidos por ser aliás, eu pessoalmente e o povo português é muito sonhador, mas não, nem todos têm a ambição de seguir em frente com os sonhos, ok? E lá está. Isso também vai buscar um bocadinho daquilo que tu disseste, que até podem querer e ter vontade, mas não avançam. Aí está, o não avançarem não permite também ser profissionais. Lá está. sim, mas eu também eu por vezes compreendo, porque quando trabalhas numa equipa da primeira divisão em Portugal, em que o teu salário anda perto dos 1000 euros mês, hoje em dia, não estou a dizer, atenção, que 1000 euros mês é um mau salário para se viver, mas hoje em dia não é suficiente, é normal que as pessoas queiram, queiram ter, queiram ter outro tipo de salário. E quando tu começas a ter âncoras em que trabalhas numa empresa, ou trabalhas numa escola, ou tens o teu próprio negócio, e paralelamente tens o handball, mesmo que chegue um convite de fora, teria que ser relativamente pesado para tu equacionares largar tudo que tens em Portugal, afastar-te da família. Portanto, eu compreendo o que tu dizes, que é preciso sonhar, sem dúvida, mas é preciso também ter coragem para dizer eu vou atrás daquilo que eu acho que eu tenho a certeza que quero ser,
e para isso não me importo de pagar o preço de ir atrás desse sonho. Eu conheço imensos treinadores profissionais, não portugueses, de outras nacionalidades, que são profissionais e é muito complicado, porque tu não podes ter tudo. Tu se partes para o estrangeiro, tens logo a questão familiar, portanto, mesmo que consigas trazer uma parte da família contigo, nunca vais conseguir trazer toda. Exato. Ou perdes a relação com os teus pais, ou perdes a relação com a tua família mais próxima. E eu, no meu caso, não é que a perca, mas não tendo aqui os meus filhos, não tendo aqui a minha esposa, perco tempo de vida e de partilha com eles, para ir atrás daquilo que é um sonho comum, mas ao mesmo tempo sei que saí do meu país à procura de uma carreira melhor para mim, mas acima de tudo um futuro melhor para a minha família, e como muitos imigrantes fazem noutras áreas. É um bocado isso. Mas, mas honestamente, aqui em França, uma das coisas que eu sinto, que é muito oposto de Portugal, aqui foi a primeira vez na minha vida, e eu sou treinador, trabalho no alto rendimento na primeira divisão de Portugal há cerca de 10 anos, comecei a treinar com 18, portanto tenho hoje 39, são muitos anos, mas foi a primeira vez na minha vida que eu senti de facto que posso ser profissional, que é uma carreira, que há. Vamos fazer aqui uma analogia um bocadinho absurda, mas é como se eu trabalhasse como bancário, e sinto que há vários bancos onde eu posso trabalhar, que posso mudar de empresa para melhorar o meu contrato, para melhorar a minha vida. Aqui em França isso acontece, porque para além das duas primeiras divisões que são completamente profissionais, mesmo na terceira divisão existem muitos projetos semi-profissionais ou profissionais com bons salários, portanto, onde existe a carreira de treinador, onde existe proteção ao trabalho do treinador, com subsídio de desemprego, com apoio à saúde, coisa que em Portugal infelizmente não existe, portanto, É todos os benefícios que deveriam haver e infelizmente não há. Não há. porque em Portugal a carreira de treinador existe, ok, existe na lei, mas a verdade é que poucos são os clubes que têm condições para fazer um contrato de trabalho direitinho a um treinador, porque tem custos muito altos, e muitas vezes o treinador prefere não ter um contrato de trabalho direitinho no clube, ter um contrato a recibos verdes, ou não ter contrato nenhum, receber o dinheiro na mesma. Sim, é verdade. Esta é a realidade do nosso país. Aqui em França isso não é possível. Aqui em França isso não é possível. E uma das coisas que é, infelizmente, é os recibos. É uma das coisas que não gosto, não é? Mas pronto. Os recibos verdes é o que é. É o que é. Pronto. Não há muito O a falar, é o recibo, que é. o recibo verde é algo que existe na lei, que é permitido, e que muitas empresas não só no desporto utilizam, mas também utilizam porque há quem aceite, há quem aceite que seja utilizado, portanto, Sim, é verdade. é uma questão bidirecional. E aqui o grande problema, eu falo relativamente ao handball e muitas outras profissões também, é o recibo verde muitas vezes é utilizado porque há sempre alguém que aceite. Quando uma comunidade bater o pé e disser recibo verde não, só com o contrato, não há nenhuma entidade empregadora que o vá conseguir, porque depois não consegue contratar ninguém. O problema é que Sim, por 10 que digam que não, só com o contrato de trabalho, haverá sempre um 11º que diz: está bem, eu preciso mesmo, eu não me importo. E esse é o exato. nosso problema em Portugal. Esse é o nosso problema em Portugal. É verdade, é verdade. Deixamos Mas a aqui um verdade bocado. também, sim, Deixamos aqui um diz, bocado diz, diz. a política barra orçamentos de Sim, lado. sim, sim, sim. Começa a ficar Vamos monótona a avançar. conversa. Vamos falar um bocadinho sobre handball. Ótimo. Olha, estavas a dizer, portanto, Nancy, vocês este ano sonham, e ainda sendo possível, ir pelo menos aos quartos de final do playoff de subida? O nosso objetivo este ano passa por chegar ao playoff. A verdade é que, desportivamente, no último mês, últimos 4 jogos,
Conseguimos conquistar apenas um ponto, estamos a passar por um momento complicado do ponto de vista desportivo. Matematicamente é possível alcançar o playoff, Ok. no entanto, faltam-nos apenas 6 jogos, 7 jogos para terminar o campeonato. Teremos que mudar por completo a nossa forma de estar, a nossa prestação desportiva para alcançar o playoff, porque precisamos de ganhar 4 jogos ou 5 jogos a mais em 7. Portanto, nós temos que esperar que o nosso adversário direto perca 5 jogos seguidos, coisa que nunca aconteceu no campeonato, e nós teremos que ganhar 5 jogos seguidos, coisa que também nunca aconteceu no campeonato. Portanto, será muito complicado chegar ao playoff, será muito complicado subir divisão. Vamos fazer o nosso melhor este ano. Se chegarmos ao playoff, fantástico. Não chegamos ao playoff, estamos a preparar também já o próximo ano. Que aí sim, próximo ano não haverá desculpas, o objetivo será mesmo subir. Estamos a preparar uma equipa Para de um lutar nível para subir. diferente, para subir, sendo que aqui em França é muito, muito, muito complicado, porque todo campeonato é muito competitivo e tu nunca sabes quando é que vais ganhar, quando é que vais perder, não há jogos fáceis. É imprevisível. É isso. Sim, é É muito, exatamente isso. é muito imprevisível. Olha, vou-te fazer uma pergunta que é: imagina que tinhas uma proposta, por exemplo, de um país como de Dinamarca ou Suécia, que são os países que respiram handball. E não estou a dizer que não existam mais países, mas aqui os países nórdicos, temos a Dinamarca que é tricampeã. Se tivesse um convite, e voltando aquilo à conversa, quando dizes que tem que se pensar muito bem antes de se tomar uma decisão devido à família e isso tudo, se tivesse um convite de uma dessas, de uma equipa da primeira divisão de uma dessas duas ligas, qual seria a tua resposta neste momento? Por exemplo, imaginemos agora. André, o passo mais difícil eu já o tomei. A partir do momento em que tu sais do teu país para trabalhar, não importa muito aonde, desde que o projeto seja um bom projeto para ti, para o futuro. Trabalhar na Dinamarca ou na Suécia, é verdade que eu considero que há campeonatos mais competitivos. França e Alemanha, para mim, são um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Se tu vires bem, os melhores jogadores da, dos dois países que tu falaste estão nestes Sim, dois campeonatos. é Estão nestes dois verdade. campeonatos. Mas não teria qualquer problema em aceitar trabalhar num país nórdico, como não teria qualquer problema em aceitar trabalhar na Alemanha, como não teria qualquer problema em trabalhar na Polónia ou na Hungria. Ah, a partir do momento que eu saí de casa, a partir do momento que deixei o meu país, eu sou profissional e aquilo que foi melhor para mim, para a minha família, eu irei pensar e pessoalmente irei aceitar. Como eu te disse numa fase anterior desta nossa conversa, o meu objetivo é voltar o mais rapidamente possível a ser primeiro. É isso que eu gosto de ser, é isso que eu gosto de fazer, gosto de liderar, mas também quero um projeto que me dê possibilidades de lutar por alguma coisa, de construir alguma coisa e de demonstrar a minha qualidade. Ui, gostei. Ah, sim, é verdade. Tenho que concordar plenamente, porque a partir do momento em que saíste, entre aspas, atenção à expressão, porta fora de Portugal, é o que vier. Sim, é um bocado isso. Claro que eu tenho sempre um bocadinho em conta o projeto e porque é que se luta. Qualquer pessoa gostaria de jogar, de lutar por ganhar títulos. Qualquer treinador gostaria de um projeto para jogar a Europa. E é um bocado isso que eu procuro. Sendo paciente, eu sei que, por exemplo, aqui no mercado francês, qualquer estrangeiro que chegue na condição que eu cheguei tem obrigatoriamente que ser paciente, porque nenhuma porta se vai abrir, ninguém nos conhece, esta é a realidade. É Eu, verdade. eu mesmo já tendo trabalhado no Porto, mesmo já tendo trabalhado no Sporting, as pessoas têm uma ideia, sim, sim, tu estiveste em Lisboa, mas
ninguém conhece o nosso trabalho, ninguém reconhece o nosso trabalho. Esta é a realidade. Os clubes franceses contratam jogadores dentro do próprio campeonato. Aqui a dança das cadeiras na segunda divisão é entre clubes, raros são os jogadores que vêm de fora. Mesmo na primeira divisão isso acontece muito. Portanto, eles têm um mercado muito centrado neles mesmos. E, portanto, por um excelente profissional que tu sejas, por melhores resultados e por melhor trabalho que tenhas demonstrado noutro país, tu, quando chegas aqui, entras na fila um bocadinho a nível zero e tens que voltar a trabalhar, a demonstrar o teu trabalho. E é isso que eu estou a fazer aqui. É uma realidade que ou seja, desse ponto de vista e da questão do campeonato dos jogadores, das transferências, é uma realidade que eu completamente desconhecia mesmo. Não fazia ideia que em França tinham, ou seja, está centralizado no próprio campeonato, nos próprios jogadores, ou seja, é interno, como tu disseste, é raramente há, claro que deve haver há exceções, como é óbvio. Claro, sim, há exceções, há sempre alguns jogadores, especialmente jogadores que vão chegando de fora, mas se tu olhares para a globalidade das transferências, eu dir-te-ia que 70, 80% das transferências são entre clubes franceses. É verdade. Pronto, 20% vem de fora, portanto, e quando digo transferências, digo-te tudo, digo treinadores, digo-te jogadores, esta é a realidade. e É verdade que existem sempre jogadores estrangeiros de topo que chegam, mas também existem jogadores de topo estrangeiros que partem. Os franceses vão sempre ficando por aqui. sim, por exemplo, e temos aqui um caso que é o Mikel Hansen, para mim, atualmente é dos melhores jogadores de handball do mundo. Teve no PSG e agora foi para o Aalborg, voltou para a Dinamarca. Portanto, é ou seja, é o topo e volta para a sua terra natal. Ahm, Teve também no Barcelona, teve no Copenhaga e agora voltou novamente para a Dinamarca. E pá, adoro ver o de Mikel Hansen jogar. Não há como não gostar de, de ver este homem jogar. Sinceramente, é a minha opinião. Ahm, e acho que nos últimos anos há uma das equipas que me tem, como é que desiludido, não é? Podemos chamar assim, que era e é uma das grandes equipas em França, que é o Montpellier do handball. Adorava ver o Montpellier jogar, mas nos últimos anos, desde que o PSG começou a criar a sua hegemonia no handball, tem sido um bocado complicado também. Como é que vocês aí, ou seja, pronto, vocês estão estão na terceira, mas como é que vocês, ou seja, olhando para a primeira, não é? Como é que vocês veem esta hegemonia deste grande mundial? André, uma pequena correção, nós estamos na segunda. Ok, desculpa, oh, desculpa. É que Nós há estamos na bocado fiquei segunda. com a ideia que estavam a dizer como tinhas dito, até à Não, terceira eu fiquei na o ideia, que eu digo. desculpa. Não, não, Ok, não, não. Para tu teres uma ideia, em termos de campeonatos, esta é um bocado a dimensão. Nós temos em Portugal três divisões. Agora sim. vai ser criada Vai uma ser a divisão de Liga de intermédia, Honra, mas pronto, portanto a segunda passa à ok. terceira, a divisão de honra e depois é a Mas primeira. certo, pronto. Aqui tu tens primeira e segunda profissionais, depois tens a N1, que é a primeira divisão federal, Ok, que vai até, se não me engano, até a N5. Portanto, tens sete divisões de séniores masculinos. ok. Esta é a dimensão. França tem 500.000 de atletas federados, masculinos e femininos. Ia bem. Portanto, esta é a dimensão do handball francês. Estamos a falar de um país com 60 milhões de habitantes, 6 vezes mais do que nós. Sim. Mas agora voltando um bocadinho à tua pergunta. O Montpellier é um clube histórico, é um monstro, tem à frente do clube dele um dinossauro do handball francês, que é o Patrice Canetti, um, que é muito respeitado aqui, é um dos melhores treinadores de sempre da história do handball. A verdade é que nos últimos anos as coisas desportivamente mudaram um bocadinho porque o Paris de facto investiu bastante. Para teres uma ideia, o orçamento de Montpellier anda na casa dos 10 milhões de euros. A diferença entre o Montpellier e o Paris é que o Paris já andou na casa dos 20 e agora deve andar na casa dos 17 milhões. Portanto, quando tu tens armas deste calibre, torna-se complicado depois, em termos desportivos, de poderes competir com o que quer que seja. Tu tens um clube à tua frente com o dobro, quase o dobro do teu orçamento, Sim. que pode contratar
quem quer. Esta é a realidade. Por melhor treinador que tu queiras ser, por melhores condições que tu queiras ser, uh, é muito complicado. O Paris internamente contratou os melhores jogadores do mundo, consegue ganhar em França, ainda não conseguiu alcançar o seu objetivo principal e o porquê de ter investido tanto, que é a Liga dos Campeões, ponto. Mas o Montpellier continua a ser um clube fantástico, com uma academia fantástica, a formar jogadores fantásticos. E se nós olharmos para a equipa do Montpellier, eles têm recrutado os melhores jovens franceses, e dando-lhes espaço. Falo do caso do Villemino, do central, falo do caso do guarda-redes, que não tem tido espaço na seleção francesa, mas é um miúdo com 23 anos, 22 anos. O Charles, é isso? E exatamente. O Charles. Tem feito uma época fantástica. Portanto, mesmo o Julian Bosse, o lateral direito que acabou de assinar, se não me engano, pelo Nantes. Portanto, são todos jogadores que vêm da formação, que depois se afirmam. Portanto, este é o contributo de Montpellier para o handball francês, que é trabalhar jovens que chegam de facto ao alto rendimento e ajudam a seleção francesa. E eles Se que olharmos para o... desculpa, e o Montpellier que recentemente recentemente, sim, ganhou uma Liga dos Campeões, portanto, aí está. Sim, estamos há 5, 6 anos. Sim, exato, se não me engano, Uh, 17, 18, 16, 17, foi por aí, certo, foi por foi, aí. foi isso. Foi isso. Um, diz isso. Não, o que eu estava a dizer é que de facto o Montpellier não tem ganho internamente títulos, mas tem contribuído de outra forma para o handball francês, e isso prende-se muito com a formação e com o nível de jogadores que eles dão alto rendimento. E agora estamos quase a terminar. Eu odeio esta parte, que é quando estamos quase a terminar. Que é, vamos fazer um jogo que é, dou duas opções e tens que escolher uma e justificar. Está bem? Ok, vamos Vamos a lá. isso? Eu sei, bora lá. Olha, portanto, preferes massa ou arroz? Arroz. És cá dos meus, eu também prefiro arroz. Porquê? Gostas mais? É melhor? Gosto de arroz por duas formas. Primeiro, é fácil, é facílimo de cozinhar. Consegues, através de diferentes receitas, fazer o arroz mais seco, o arroz mais malandro, adicionar coisas, massa é massa, tu cozes a massa. Atenção, apesar de eu conseguir cozinhar massas muito boas, eu continuo a preferir arroz. E, e o segundo motivo para mim é: eu adoro doces, sou muito goloso, Eu também. e o arroz dá para fazer doce também. Portanto, Sim, e é uma arroz das doce. sobremesas que eu gosto muito. Portanto, entre massa e arroz, eu diria arroz. E agora, handball, com ou sem resina? Na bola? Hum, Handball, para mim, tem que ser com resina. Eu sou de uma geração em que cresci com a resina. Eu sei que agora se fala muito na questão da possibilidade de não haver resina, mas para mim, a adaptação da bola teria que ser outra, handball, digo eu. para mim, handball sem resina é como os futebolistas que têm chuteiras sem pitões e vão jogar na relvado. Não é a mesma coisa. Tu Ok. precisas. Uh, a qualidade de passe, a qualidade de remate, o espetáculo é outro com a resina. As roscas, os lobos, o barulho, faz parte da DNA da nossa dualidade, e tirar isso, acho que não faz sentido. E agora vamos à última. Esta é mais polémica. Preferes o Donald Trump ou Jair Bolsonaro? Posso escolher nenhum? Não. Tem que escolher um. Obrigatoriamente. Eu vou escolher o Bolsonaro. Uh, Ele não nos porque, manda numa, Belchívia, ao menos o Bolsonaro não nos mandou Belchívia. porque acho que no meio de tanta polémica onde estiveram os dois metidos, eu acho que o Bolsonaro é aquele que se safa um bocadinho. O Trump
fez demasiadas asneiras, é demasiado arrogante, ahm, é de um país que se julga o dono do mundo. Apesar de Bolsonaro também ter muitas ideias, Sim, honestamente, eu se pudesse não escolher nenhum, era a minha escolha, mas tenho que escolher mas alguém que, pronto, escolha Bolsonaro. é o mais levezinho, vai, entre aspas. É um pouco mais leve que o Trump. Não é que ele seja levezinho, que ele também Sim. teve muitas ideias parvas, muitos comentários sem noção. Ahm, mas entre o Trump e o Bolsonaro, Bolsonaro. Olha, Rui, para terminarmos, tens aqui 15 segundos para dar uma mensagem a quem está a pensar começar a jogar handball ou treinar ou ser treinador de handball, ok? Eu vou deixar a mensagem para os meus colegas treinadores, Força. se calhar para os mais jovens que têm ambição de vir a ser profissionais. Invistam em vocês próprios, acreditem que é possível. Não deixem que a sociedade nos diga que a nossa carreira de treinador, o ser professor de ginástica, é apenas um hobby. Não é. A nossa carreira é tão valiosa como a carreira do enfermeiro, a nossa carreira é tão valiosa como a carreira do engenheiro, a nossa carreira é tão valiosa como a carreira do economista. Imensos portugueses que saem para o estrangeiro para trabalhar supostamente em projetos de maior valor. Nós temos essa mesma capacidade e, portanto, não desistam. Nós portugueses temos muita capacidade de adaptação, nós portugueses temos muita qualidade no treino, mais qualidade do que muitos treinadores que eu tenho visto aqui. E portanto trabalhem, sejam humildes e esperem porque o dia, o vosso dia vai chegar. Um abraço a todos. Grande mensagem, Rui, obrigado. E agora, obrigado a todos. Mais um episódio feito com o grande Rui Silva. Já sabem que para a semana há mais um. Não se esqueçam de usar o nosso código WOCTAL. Não, o código não é OCTAL, o programa é que se chama OCTAL, com o código ODIVELAZUAC na Zumub.pt para 10% de desconto. Rui, podes usar o nosso código também, se precisares de artigos em Muito Zumub.pt. bem, obrigado. Portanto, obrigado, Rui, mais uma vez por esta entrevista. E vocês voltam-me a ouvir ou a ver no próximo episódio. Um grande abraço e até breve.